como tirar 10 em absolutamente todas as matérias que você estuda. Eu vou mostrar na prática aqui como é que eu fiz para tirar praticamente 10 em todas as matérias que eu estudei no primeiro semestre de Direito, de uma forma bem simples e sem muita dor de cabeça. O que acontece é que às vezes as pessoas acham que para a pessoa tirar 10 e de certa forma, de uma forma constante, a pessoa precisa ser um super gênio, mas isso não é verdade. Eu vou provar para vocês nesse vídeo. Então fica até o final do vídeo que eu vou dar algumas dicas valiosas de estudo aqui, caso você queira melhorar suas notas, queiram melhorar tudo. Então, começando aqui do começo, eu vou apresentar para vocês aqui as minhas notas. Então eu vou explicar algo aqui rápido. Essas matérias aqui que estão aqui do lado são matérias essas que são mais de apresentação, de projeto. Então eu nem vou considerar essas matérias, não está riscando aqui, mas enfim. Eu não vou considerar essas matérias aqui porque são mais de apresentação. Eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade em apresentar, em se comunicar, em expressar uma ideia, mas esse não é o objetivo desse vídeo. Pode ficar para uma próxima vez. Mas a gente vai ficar observando essas outras matérias aqui. Por quê? Porque essas outras matérias aqui foram matérias essas que eu fiz prova. Prova essa tanto objetiva, né, como discursiva. Ou seja, eram 10 questões, cada prova dessa aqui. Dessas 10 questões que tinham, 2 eram discursivas, ou seja, eu tinha que escrever e botar o meu ponto de vista ali, e as restantes, as oito outras restantes eram provas objetivas, ou seja, eu só tinha que marcar qual é a alternativa certa, de A a E, se eu não me engano, A, B, C, D e E. Enfim, é o que acontece. E essas outras notas aqui a gente desconsidera também porque é a apresentação de seminários dessas mesmas matérias. Então eu desconsidero isso. Isso aqui são pontos extras que eu ganhava, eu nem precisei, mas eu cheguei a ganhar para me ajudar com minha nota. Mas qual é a grande questão aqui desse vídeo, né? É para me gabar disso? Não, pelo contrário. Eu vou mostrar para vocês que você não precisa ser um super gênio para tirar boas notas. Pelo contrário, qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa tem capacidade. Muitas vezes a limitação está na nossa mente. Recentemente eu li um livro chamado Ultra Aprendizado. E esse livro ele foi muito importante para mim. Apesar de muitas coisas que tinha lá, eu já meio que botar em prática mesmo sem saber. E uma das coisas que eu acho interessante desse livro é o seguinte, que ele divide, por exemplo, a questão do aprendizado em 3 colunas, como eu vou mostrar aqui para vocês. Essa primeira coluna, vou replicar aqui, copiar. Pronto, eu repliquei aqui essa coluna em 3 partes, como o livro faz, né? E cada coluna dessa representa uma divisão a respeito do aprendizado. Então, nessa coluna 1 aqui, eu vou dizer o seguinte, que essa coluna é a coluna do decorar. Você precisa decorar algo. Então, decorar. Essa outra coluna aqui, eu vou botar ela como sendo do entender. E essa última coluna aqui, eu vou botar ela como sendo a da praticar. Aí o que acontece? Por exemplo, quando a gente vai estudar algumas matérias, tem algumas matérias que a gente precisa entender. Já tem outras matérias que a gente precisa decorar. Já tem outras matérias que a gente precisa praticar. Eu vou citar um exemplo bem claro que aconteceu comigo, por exemplo, com matemática. Eu sei que não tem nada a ver com o curso de direito em si, mas vocês vão entender. Por exemplo, dentro da matemática, eu vou usar cada pilar desse aqui para tentar explicar da melhor maneira possível. Por exemplo, dentro da matemática, a gente precisa decorar. Decorar o quê? Por exemplo, a tabuada. A gente precisa decorar, por exemplo, o teorema de Bhaskara. A gente precisa decorar como calcular o valor de π, né? Então tudo isso são coisas que a gente precisa decorar, não basta entender. Como é o valor de π? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui você não vai entender, você precisa decorar. Alguém já muito inteligente chegou a esse cálculo matemático, então a sua função como aluno, principalmente se você se trata de um aluno do ensino fundamental, você não precisa entender como ele chegou até aqui, você precisa decorar como encontrar esse cara aqui. E a gente já tem a fórmula, que é delta b ao quadrado menos 4ac. Para a gente aplicar isso aqui em Bhaskara e meio que
aplicar isso dentro da matemática. Então, tem coisas dentro da matemática, como um exemplo aqui, que a gente precisa decorar. A gente precisa decorar a tabuada, a gente precisa decorar algumas fórmulas matemáticas. E isso é interessante, isso é básico. E eu vou ensinar para vocês como decorar qualquer coisa. Como decorar. Isso é bem simples. E o que acontece? O segundo pilar, a gente precisa entender. Então, dentro da matemática, continuando no exemplo da matemática, tem muitas questões que às vezes a gente lê e a gente não consegue entender o que a questão quer. Então, quando a gente tem uma certa profundidade dentro do assunto e à medida que as pessoas vão falando, a gente meio que já vai começando a calcular de uma forma matemática, de uma forma natural dentro da nossa mente. Então, para isso, a gente precisa não só entender o que a matéria pede, mas como entender o assunto. Por exemplo, se eu estou tratando de Bhaskara, né, eu preciso entender que ali vai ter uma incógnita, seja X, seja Y, e eu tenho que descobrir ela. E eu tenho que entender como aplicar ela. Para isso é importante, interessante você estudar, né, para você pegar isso. E o exemplo mais importante que eu considero é a prática, porque é na prática que a gente vai pegar diversos casos diferentes, mas à medida que a gente pratica, a gente vê que sempre é a mesma coisa. Vai ser situações diferentes, mas sempre é a mesma coisa. Um exemplo muito comum é quando você pega o seu carro, sua moto, seja sua bicicleta, e vai dar uma volta. No começo, a gente fica, por exemplo, se eu estou aprendendo a dirigir carro, a gente vai estancar com uma certa frequência, a gente vai fazer, às vezes, umas curvas antecipadas ou atrasadas demais. Então, a prática, ela tende a nos levar para uma média de aperfeiçoamento. E quando a gente atinge essa média de aperfeiçoamento, a gente, todas as vezes quando dirige, quando a gente vai pegar o nosso carro, nossa moto, nossa bicicleta, todos os percursos que a gente faz, por mais que seja para o mesmo lugar, sempre é em situações diferentes. A gente nunca vai seguir a mesma linha, mas a gente entende como chegar lá. E é mais ou menos isso. Aí o que acontece? Se a gente for analisar muitas das nossas matérias que a gente estuda dentro da faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental, seja lá como for, muitas dessas coisas a gente só precisa decorar, entender e praticar. Então, o que foi que eu fiz para tirar esse nível de notas, né? Que é um nível que está um pouco acima da média. Não é porque eu sou um super gênio. Só que o que acontece? Por exemplo, em algum vídeo aqui, o meu vídeo passado, eu falei a respeito de um aplicativo chamado Anki. E como é que eu faço para decorar alguma coisa? Por exemplo, eu quero decorar a fórmula de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, como é que eu faço para decorar isso? É repetição, repetição. Por isso que o Anki é tão importante. O Anki é uma ferramenta, para quem não sabe, de memorização espaçada. Eu já comentei ela em um dos vídeos aqui, eu mostrei como é que eu estudo nela. E ela vai fazer com que você decore, querendo ou não. Se você abrir o programa, seja no seu computador, seja no seu celular, ou seja no seu tablet, você vai aprender, querendo ou não, a fórmula que você quer aprender, ou então a palavra, a estrutura, seja lá o que for. Então a repetição faz com que você decore qualquer coisa. Um exemplo bem comum, se eu perguntar para vocês, quanto é 1 mais 1? É automático, 2. Vocês sabem falar inglês? Eu tenho quase certeza que 70% das pessoas, ou muito mais do que isso, que vão assistir esse vídeo, não são fluentes em inglês. Mas se eu perguntar, what's your name? Você vai saber, qual é o seu nome em inglês, ele quis saber. Isso não significa que você seja fluente, mas essa palavra, essa frase, what's your name, foi tão repetida, foi repetida várias e várias vezes na sua mente, que hoje é praticamente impossível você desassociar, entendeu? Então automaticamente ele quer saber qual é o meu nome. Então a repetição é o pilar essencial para você aprender tudo. Então o que acontece? Por exemplo, quando eu estou em aula, e a professora vai dando o assunto ao professor, enfim, o que é que vai acontecendo? Eles dão material de apoio, a gente vai acompanhando e tal, e eu vou pegando os principais assuntos, e ali tudo bem. Então quando a gente lê, a gente entende, essa matéria está falando a respeito disso, interessante. Mas dentro dessa matéria tem alguns pontos importantes que eu preciso decorar, alguns termos. Por exemplo, principalmente dentro do direito, tem algumas palavras que são
técnicas, digamos assim, litispendência, sei lá, enfim, algumas outras palavras, assim como dentro da medicina, dentro da matemática, tem muitas palavras que a gente precisa decorar, e a gente aplica no método do Anki, né? O Anki, ele é uma mão na roda para quem precisa decorar esses termos. Então a gente entende, lê para entender e depois vai decorando esses pontos principais. E o segundo ponto muito importante é a prática. A gente pegar questões que se relacionam a determinado assunto. E esse tipo de questão, praticar, né? Esse tipo de questão é tão importante porque o que acontece? Quando você vai aprender, por exemplo, sei lá, multiplicação dentro da matemática, vai chegar um momento que existir infinitas questões de matemática, infinitas, principalmente se tratando de multiplicação, existem infinitas, eu acho que pode passar a sua vida toda e você não vai concluir, por mais que essas questões muitas vezes sejam simples, mas depois de um tempo você observa que ela foi tão esgotada de um jeito que, tipo, independentemente da questão que você vai fazer, quando você entende, começa a colocar em prática, dificilmente você vai passar a errar ou interpretar aquela questão de uma maneira errada. Então o que acontece? Muitas vezes eu leio o texto aqui que o professor passa, presta atenção na aula, depois que eu entendo o texto eu vejo que tem algumas palavras aqui que eu preciso entender, eu preciso decorar e entender aonde. Eu pego, jogo pro Anki. Joguei pro Anki, decorei, memorizei cada palavra dessa, eu coloco em prática, faço questões. Tudo isso você colocando em prática, todas isso nessa sequência, eu leio para entender, preciso decorar os principais pontos no Anki, ou então se você não tem um celular, eu acredito muito difícil que você não tenha. Você pode fazer o Anki, nada mais funciona do que um flashcard, por exemplo. Se eu tenho um negócio desse aqui, aí, por exemplo, aqui eu pergunto, quanto é 1 mais 1, por exemplo, né? Atrás vai ter a resposta, você fica pensando, 1 mais 1, não lembro, desisto. Atrás você vê a resposta, 2. Pronto, passa pro próximo. Aí daqui a pouco ele vai pegar esse mesmo cartaz, 1 mais 1, rapaz, isso aqui eu lembro, peraí, é 2. Aí tipo, você querendo ou não vai aprender. E amanhã ele vai te relembrar esse assunto que você aprendeu hoje, daqui a uma semana ele vai te relembrar novamente, daqui a 2 semanas, 3 semanas ele vai te relembrar novamente. Ou seja, aquele assunto sempre vai ser rotineiro, vai fazer parte do seu dia a dia. Então, consequentemente, aquela matéria vai ser absorvida pela sua cabeça, querendo você ou não. Mas é aquilo, você tem que sair do modo procrastinação, você tem que buscar o seu melhor, fazer o seu melhor, fazer a sua parte. E o que acontece? Por exemplo, botei tudo isso aqui em prática, né? Já entendi o que o texto quer me dizer, coloquei no Anki, decorei o que eu tinha que decorar, pratiquei. Cara, não tem mais o que fazer. Não tem mais. O Anki, por mais que você terminou de fazer o exercício hoje, né? Trabalhou com ele, decorou todos os termos, daqui a uma semana ele vai te lembrar novamente, mas daqui a um mês ele vai te lembrar novamente, ou seja, sempre esse assunto vai ser relembrado na sua cabeça. Tem a questão da curva do esquecimento, não sei se vocês já ouviram falar, que quando a gente aprende alguma coisa, no outro dia a gente já perdeu, se não me engano, 80% ou 90%. O Anki, ele meio que vai fazer com que essa curva de perda de memória, digamos assim, seja cada vez mais lenta. Então essa foi uma estratégia que eu uso muito no meu dia a dia para fazer com que eu tenha o melhor desempenho possível, para que eu consiga extrair o máximo possível de todos os assuntos. Eu deixei um vídeo aqui que fala justamente do Anki, eu vou deixar ele aqui, sei lá, em algum canto. O livro que eu falei a respeito do ultraaprendizado, ele vai estar aqui na descrição, se você quiser comprar para me dar uma ajuda, vai ser excelente, não vai lhe custar absolutamente nada, só o valor do livro, você não vai pagar nada por isso. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se tiver mais alguma dica que eu possa agregar aqui com vocês, eu agradeço se vocês comentarem. Fiquem com Deus, valeu, falou, fui.